muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso terceiro episódio do podcast Tô na Feira, gravado aqui do Janela 67, aqui no meio da Avenida da Feira Central. Enquanto a gente está aqui nesse bate-papo, a feira está acontecendo. E hoje, nessa noite especial, estou aqui com a minha parceira Alvira Apple. Boa noite, Alvira. Boa noite, Alisson. Hoje eu estou feliz, porque eu tenho comigo aqui uma convidada que é mulher guerreira, destemida, com muita inovação. Quer apresentá-la? Ah, com certeza. A gente até conversou fora das câmeras que aqui a gente não vai ter muito protocolo, mas é claro que na abertura eu preciso dizer que nós estamos aqui com a nossa excelentíssima senadora Soraya Tronic. Esse é um projeto que veio através do Cultura Viva, tornou a feira como ponto de cultura, pelo Ministério de Cultura e por intermédio da Fundação de Cultura. E é esse projeto tão bonito que a gente conseguiu trazer aqui a senadora Soraya Tronic. Muito boa noite, Soraya, seja muito bem-vinda. Boa noite, Alisson. Boa noite, Alvira. Sem protocolos, Sem né? protocolos, por favor. Excelentíssima, eterna presidente dessa feira. Uma coisa incrível essa mulher. E boa noite a todos os feirantes, a todos os empresários aqui, que têm seus comércios aqui. E boa noite a todos o Mato Grosso do Sul e quem está nos assistindo. Muito bem, muito bem. Muito bem, bem lembrado, senadora, que são muitas famílias, são 700 empregos gerados, são 300 negócios, e eu acho que é a primeira vez que a gente tem essa oportunidade de conhecer um pouco da sua vida. E a gente queria, e assim, eu vou começar com, não ensaiamos isso, mas por que onça? Eu sou aqui. Gente, eu sou geminiana. Começa daí. Mulher. E eu sempre tive. Eu não sei se é defeito ou se é qualidade. Eu não me encaixo em protocolos. Tanto que eu sou. Dentro da política, eu não tenho estereótipo de terninho, daquele estereótipo. Eu entro, eu falo o que eu penso, eu falo o que eu quero. E aí alguém um dia me disse que eu era uma onça e tal. E foi bem na época da novela da Juma. E foi bem na época da campanha de 22. E aí já tinha essa história, essa brincadeira da onça. Existem inúmeras onças. Tem Lisiane Berrocal. Então é uma coisa muito sumatogrossense. E num certo momento, num debate da campanha presidencial de 22, num ataque a uma mulher, eu fui defender a jornalista, e aí na hora veio, na minha terra tem mulher que vira onça, eu sou uma delas. E aí a onça foi ficando e foi entrando dentro de mim, a minha casa inteira de onça, eu ganhei presente de onça. E aí eu vejo todas as sumatogrossenses, e por onde eu ando, estive nessa semana em Ladário, a mulherada com broche de onça, se sentindo, broche de onça, roupa de onça, se sentindo representada. Porque a mulher no poder tem muita dificuldade. As pessoas pensam assim, ela é poderosa, ela é uma dos 81 no meio de 215 milhões de habitantes. Não. Eu sofro todos os dias para me impor. Então, para me impor de forma republicana, de forma para que eu seja respeitada como mulher. E graças a Deus eu tive mãe e pai que prezaram muito pela minha educação, mas não é todo mundo que teve isso. E antes eu não acreditava, eu mudei de opinião, só quem não muda de opinião é burro, tá? Eu também acredito nisso. Tá? Ninguém vai ser... Eu não sou a mesma Soraya quando eu tinha 15 anos. A mesma Soraya quando eu tinha 20 anos, 25. Todos os dias eu aprendo. E todos os dias eu estou disposta a aprender. Então, eu entrei na política, eu já estava naquele mundo. Depois de eleita, abriu um outro mundo para mim. E aí eu achei que eu estivesse assim, tranquila, que eu seria respeitada. Não fui respeitada pelos homens de poder, porque eu fui eleita por homens. Se você lembrar, Alvira, em 2018, eu me lembro quando você veio à nossa sala aqui, no fundo da associação, numa noite em torno de 19h30, mais ou menos, de um sábado à noite, com 7, 8 pessoas,
E chegou uma mulher, falava, bem vestida, mas falava, e disse, sou candidata a Senado. Falei, tem certeza? Falou, tenho, e vou me eleger. E aí, assim, não é para acreditar, é muito ousado mesmo. Achei assim, você já parou para pensar que é um propósito de Deus na sua vida? Porque você foi uma exceção da regra do jogo. A zebra, né, gente? Que o pessoal fala, né? Sem adentrar na questão da... Eu respeito todas as religiões e tudo, mas para mim foi um propósito. Dentro de todas as circunstâncias e de todas as dificuldades que muita gente nem sabe, nem sonha, inclusive durante a campanha de 18, de eu ter sido traída pelo meu próprio partido em 18. Aquilo para mim foi um milagre, uma coisa... Não, mas independente de credo, até o índio lá no Amazonas, ele adora Tupã, e Tupã para ele é Deus. Então, independente da cor, da crença, entendemos que tudo tem um controle e é regido por um ser superior. Então, dentro desse propósito, você teve um propósito. Eu acredito que sim, porque nada me avalizava. E por mais incrível que pareça, assim, todos os meus projetos de vida, tudo que eu pensei na minha vida, certas coisas aconteceram, coisas mais assim, mirabolantes. Quando ninguém acreditava, eu senti uma certeza tão grande e deu certo, sabe assim? Então, existe algo superior, existe uma energia maior que a gente não vê, mas que quem é sensível sente, sabe? Os entendedores entenderão. Muito bem, Soraya, mas a gente falou de projeto de vida, a gente falou da sua dedicação, do seu esforço para se manter mulher e ali empoderada, mas quem era a Soraya criança? Da onde ela veio? O que norteia ela agora com esses valores? Como que era essa força lá com a onça criança? A onça criança. Bebê onça, A bebê né? onça, Bom, a minha família veio da Alemanha, do lado do meu pai, e da família da minha mãe. Peraí, você é minha parente? Somos parentes, então, porque Tronic é alemão. Olha, meu avô alemão. E aí, nascido na Alemanha. Então, eu sou a segunda geração. Meu pai nasceu aqui. Mas a família da minha mãe, que é a maior família do Mato Grosso do Sul, a grande família, Matos Vieira Matos, saiu em 1905 de São Luís Gonzaga, das terras das missões, gaúchos, de carro de boi, e chegaram até Mato Grosso do Sul. Chegaram em Dourados, quando ainda era um distrito, um povoado. Havia ali 200 pessoas, mais ou menos, eles eram 110, 115. Eles viraram 1/3 da população. Caraca, é muita gente. E aí, quem conhece a história, tem uma avenida lá em Dourados chamada Firmino Vieira de Matos, é meu bisavô. Ele trabalhou para a Fundação de Dourados, ele assinou a Fundação de Dourados. Então, o lado da minha mãe, os gaúchos, então metade de mim é gaúcho. E os gaúchos são muito abusados, né? Alemão nem se fala, né, Elvira? Pelo amor de Deus. Então, eu sou fruto de uma família de pessoas desbravadoras, sabe? Que sofreram muito, que penaram muito, na vinda de carro de boi, perderam parentes, no navio pra cá, perderam crianças e jogaram ao mar. E meu avô com 14 anos chegou aqui pro Mato Grosso, 14 anos, até fugiu da família, por problemas familiares, e se fez. E acabou ali, e chegaram a Dourados, e ali tudo começou. Então, eu tenho orgulho de ser douradense, eu tenho orgulho de ser sul-mato-grossense. Eu nasci em 73, pessoal. Não minto minha idade jamais, porque tá na Wikipedia aí, tá tudo. Mas eu tenho muito orgulho de ser de família de desbravadores, de que pagaram um preço muito alto, sabe? Então, a Soraya criança,
É uma onça que nem sabia que era onça, que era um bebê onça, não sabia, mas que precisou ser. Eu perdi meu pai quando eu tinha 1 ano e 11 meses. Meu pai morreu aos 25 anos de idade. E minha vida não foi fácil, apesar da condição financeira, tá? Eu tive a sorte de nascer em um berço que me proporcionou tudo, estudo, tudo. Por isso que eu quero que os outros tenham, por isso que eu entendo o valor. E eu aproveitei. Muita gente nasce em berço de ouro e não aproveita. Mas dinheiro não resolve tudo. Não resolve a dor de uma perda. Minha mãe, quando meu pai faleceu, a minha mãe estava grávida da minha irmã. Minha mãe estava com 8 meses de gravidez. Então, a nossa vida não foi fácil. Minha mãe sofreu muito, nós sofremos muito. E dali 1 ano, meu avô e minha avó e uma prima morreram. Quem estava cuidando da minha mãe? Minha mãe aos 23 anos. E sem saber cuidar das coisas, sem uma mulher nova. Então, e hoje é minha maior referência a minha mãe. Minha maior referência. E as mulheres da minha família. Então, assim, eu fico emocionada. Obrigada pela pergunta, porque as pessoas acham, eu já ouvi dizer patricinha, tudo, mas não é assim. E eu já vi muita gente ter mais recursos do que eu tive e não aproveitar. Minha mãe foi muito firme, nunca entregou nada e obrigou todos nós a estudar muito e exigir muito da gente. Tinha dia que eu tinha raiva, tá, Elvira? Eu já perdoei minha mãe. Mas ela exigiu. E por isso que eu faço questão. Eu sei que, mesmo tendo tido acesso, eu convivo com senadoras, com parlamentares que tiveram acesso, mas ninguém se faz respeitar, inclusive nós mulheres, se a gente não se dedicar. Então não basta ter acesso, né? Você tem que ter algo mais, você tem que se dedicar. E eu desejo, assim, eu trabalho muito, Alvira, para que as mulheres... Se você é uma mulher, você tem que estudar 2 vezes mais do que um homem para você ser respeitada num ambiente empresarial, num ambiente de poder. Talvez agora, essa história sua, você precisasse contar mais vezes. Quem é Soraya, porque desmistifica um pouco de um oportunismo político de uma época, mas de uma história de guerra, de luta pessoal para sucesso. E eu me identifico muito quando você fala isso, de mãe que lutou, de mãe que... isso faz parte um pouco da genética, da determinação, da característica do traço familiar, da genética da luta. Então, meus parabéns, eu acho que é por aí. Mas e daí? Ponto. Soraya é criada assim, hoje tem família, tem filhos? Eu tenho um filho de 28 anos, só um filho, mas sou casada há 35 anos e não consegui ter mais filhos e a vida correu e muito trabalho, muito estudo. Meu marido é um maridão e eu tive filho aos 22 anos. E casei grávida, tá, gente? Casei grávida e na faculdade de Direito. Então, eu tive a sorte de ter um bom marido, que todo mundo conhece, que tá aí. Te acompanha. Me acompanha. E eu dava aula de inglês e o dia inteiro ia pra faculdade de Direito à noite. Meu marido E além do lá. marido do filho, eu vejo ela no aeroporto com um pet. Ai, é pet, tem um monte de pet. Então, mas os pets são meus filhos. Gente, eu tenho pavor quando fala. Como é que eles falam assim? Eu sou mãe de pet, não. Quem é a tutora? Eu falo, tutora não, quando eu vou fazer o cadastro ali. Eu sou mãe da Deusdete Tronic Batista, da Elizabeth Tronic Batista, da Maria Tereza Tronic. Eu falei, eu sou mãe, dá licença, eu não quero... Eu amo os bichos, assim, eles me trazem uma paz. É algo que quem não aprendeu ainda a entender, aquilo é terapêutico. Mas pra mim é uma troca de amor, assim, incrível. E quase eu não chego. Sabe por quê? A minha caçula, Maria Tereza. Minha filha, que eu adquiri, a última pet que eu adquiri, uma bulldog francesa, adquiri em Itaporã. A caçula. É uma meliante. Entendeu? Ela nasceu em Itaporã, adquiri em Itaporã, na Exporã.
o prefeito Tiago, um abraço, prefeito. O prefeito assim, até adquiriu um pet ali também na Esporão. Mas eu olhei pra Maria Tereza olhou pra mim e eu sei quando o bicho faz isso comigo. Eu sei, é minha filha. Eu falei pro meu marido, e todos dormem na cama. Nossa. Nós dormimos, assim, o casal de gatos não é mais assim. Mas agora nós dormem 3 cachorras, eu e meu marido. E assim, a gente fica num lado porque elas se espalham, elas abusam, elas são as donas da casa, elas são as senadoras, eu trabalho pra elas, entendeu? Elas Meu que filho mandam se e vira. comandam. Não, eu sou serviçal, assim. Eu vou lutar pela escala. Você é do pra mudar direito. a escala 6x1. Então foi Você é do isso. direito. E Sou. o que virou na agricultura? O que você foi para a agricultura? O que te motivou e o que marcou Tá. para você dizer assim, poxa, mas eu tenho que pegar esse povo lá da roça e botar aqui na cidade para... Eu sou fruto do agro. A minha família, minha mãe nasceu no Guaçu. Guaçu é ali um distrito, né? A Macaúba é um distrito de Dourados. Ali tem a escola, meu bisavô doou ali toda a escola Firmino Vieira de Matos, que é uma escola que já fez 40 e tantos anos, e ali muitas histórias, e história de vida. Ali eu consegui asfaltar, ali eu consegui ajudar a escola. Professor Mário, ó, um beijo. E ali tudo começou. Então, eu sou do agro, eu sou filha do agro, eu sou filha da terra. A minha família inteira vive do agro. Eu vi que você correu atrás de mulheres, de irrigação para mulheres. Sim. Agora o Prospera. Bom, eu fui eleita por homens, sabe, Elvira? Em 2018, se você se recordar, Eu lembro. na nossa Assembleia Legislativa, são 24 cadeiras, nenhuma mulher foi eleita. E aí eu fui eleita e naquele momento eu falei, o que está acontecendo, né? As mulheres votaram em mim e nós fomos analisar nas redes sociais, quem que foi meu eleitor, quem me elegeu? E nós analisamos, era só Facebook, eu fui eleita senadora com 10 mil seguidores, só no Facebook, eu não tinha Instagram. Olha que loucura. E fomos analisar o perfil, 80% de homens. 80% de homens. E nas reuniões presenciais, físicas, eu fui apoiada, 90% era um público masculino. Então, nós temos dificuldades, Alvira, com homens do poder, mas eu agradeço aos homens por eu estar aqui. Toda reunião de mulheres na política, reunião de mulheres no poder, eu começo assim. Agradeço aos homens por eu estar aqui, para já começar com esse baque. As mulheres não precisam votar em mulheres só por serem mulheres. Você tem que votar em pessoas competentes, com capacidade, Entrega, com tá? projeto. Com tudo. Mas é muito difícil nós sermos respeitadas porque o ambiente político é muito hostil e nossas famílias não querem nos expor dessa forma. Então a minha família, quando fundou Dourados, nós tivemos alguns políticos, só que quando a política virou o que virou, minha família se afastou. E nós passamos a apoiar os agregados. Então, temos deputado estadual que é casado com prima, ex-prefeito de Dourados, casado com prima, com parente. Então, não teve mais sangue na política. E aí vem eu, nessa reviravolta. Mas eu entendo que nós, mulheres, precisamos aumentar o número de representantes, Femininas. principalmente porque os homens nos apoiam. E não é uma briga entre mulheres e homens, é uma briga humanitária, não é uma briga, é uma causa humanitária. Então eu nunca excluo os homens quando eu falo sobre a questão de mulheres no poder. Não. Porque são poucos homens que nos podam, mas são homens muito, muito, muito poderosos que significam muito, né? Então, mas eu nunca considerei, naquele momento que eu fui eleita,
que eu havia sofrido assédio, já havia sofrido essa questão de machismo. E aí eu passei a sofrer e a sentir na pele, na carne, dentro dos 81. Não consegui espaço. E aí eu viro onça. Mas é onça. Porque eu não sou mulher de aguentar esse tipo de coisa, entendeu? Então, aí eu acabei me destacando porque eu não preciso economicamente disso. Eu não preciso expor minha família, porque isso é pesado. Eu só tô aqui por uma paixão que nasceu e agora uma missão, sei lá. Com certeza. Legal. Mas eu tô por paixão. Muito bem, Legal. é isso mesmo. O bate-papo ele vai continuar, a gente precisa fazer um intervalo muito rápido, porque nós queremos mostrar um pouco como que tá a feira por aqui. No mesmo tempo que está acontecendo um grande evento aqui, Prospera MS, Feira Central tá ativo, vocês vão ver um pouquinho de como tá esse evento, e no né? retorno tem uma novidade. Olha, eu acho bom vocês ficarem por aí, porque é coisa boa. Coisa Parece boa. que sim, parece que ela vai nos contar algum certeza. segredo que ela guardou aí. Já a gente volta. Eu sei que vocês gostam de comer bem e ouvir moda, não é verdade? Então nós vamos cantar assim. Soy el chamamé, la tierra sin mal. Déjame cantar en tu corazón. Quiero ver la luz de tu libertad. Y después volar en el resplendor de tu zapucay. No hay destierro para mí. Vocês viram como tá lotado, né? É um grande evento, é um grande acontecimento aqui na Feira Central. Sempre quando você tiver a oportunidade, dá um pulo por aqui, aproveitar nossos restaurantes, lojas e tudo mais. Mas voltando, a gente tem aqui a Soraya, ela comentou um pouco da vida dela, da política, comentou da família, da situação do direito e tudo mais. Mas ela esteve conosco, está conosco durante 8 anos, né? No mandato conosco. O que mais marcou o seu trabalho aqui lá no Senado, o que você olhar para trás nesses 8 anos e fala, isso daqui eu vou levar para minha vida até eu envelhecer, isso aqui mudou. Tudo valeu a pena e tudo vale a pena. Não dá para eu contar tudo porque o nosso tempo é escasso, né? Não tem condições. Mas uma das questões assim, salvar uma vida valeu tudo. E salvar a vida de bebês vale muito. Eu cheguei no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Três Lagoas para entregar uma emenda de R$500 mil. Fizemos aquele cheque de papelão, aquelas coisas assim. Cheguei lá e a diretoria do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora me disse assim, senadora, nós estamos com toda a estrutura e há muito tempo nós precisamos dos bercinhos de UTI neonatal. Nós não temos nessa região aqui, na região leste, UTI neonatal. A gente precisa enviar esses bebês para Campo Grande. E desde sempre, bebês morrem. Bebês morrem no trajeto Três Lagoas, Campo Grande. Os bebês morrem gêmeos, morrem tudo. E assim, a gente pode ter, porque nós estamos com a estrutura montada, mas nós não temos dinheiro para os bercinhos. Falei, mas quanto custa isso? São 10 bercinhos, 200 e poucos mil cada um, dá R$2 milhões. Gente, 2 milhões no poder público não é nada para salvar uma vida. Eu não sei como ninguém tinha feito até então, com todo respeito. Com todo respeito. Eu comecei a chorar, e se você me faz chorar, você arranca tudo de mim. Tá? Não me faça chorar, porque leva. Na hora eu falei, mas não é possível, me conta essa história. E contaram os detalhes, e assim, precisava de UTI. Aí fui ver quantos leitos de UTI neonatal Mato Grosso do Sul tem, na época, 104. Então, assim, eu ia diminuir 10, sabe? Porque
a Três Lagoas atende toda a região. Eu já estou emocionada porque minha neta tá lá. Então... Então você não... Olha, e morrer nessa estrada aqui, pelo amor de Deus, sabe? Aí eu comecei a chorar, eu falei, rasga o cheque de 500, eu vou transformar em 2 milhões. Eu não sei de onde eu vou tirar, mas eu vou tirar. E eu vou entregar esses bercinhos. Entreguei esses bercinhos há uns 2 anos. E não fui nem entregar, porque eu não inauguro nada. Que tem prefeito que fala assim, eu tô te esperando para inaugurar a ambulância. Fala, não me espere, eu quero entregar a ambulância com o pneu sujo. Bota para rodar, porque eu não tenho tempo. Não dá para eu entregar o ônibus. Não me espere, prefeito, bota para rodar. Sabe, eu não tenho esse tipo de coisa, assim, isso me irrita muito na política. E aí, colocaram os bercinhos, dali 1 ano eu voltei. Aí eu fui ver, vem ver, senador, e todo mundo, a senhora tem que vem ver, ok, fui, e eu não estava fazendo conta, porque a gente lida com tanta, sabe, abre a caixa do Banco Master, INSS, hospital, é tanta coisa. Tá, ok, eles instalaram os bercinhos e começaram a trabalhar, lógico. Aí, falou assim, há 1 ano esses berços estão instalados. Tivemos 500 e tantos bebês na UTI neonatal. Sempre lotada, sempre lotada. Aí eu falei, quantas mortes? Adivinha? 0. Olha só. Isso, eu vou falar, eu tenho muitas histórias. As histórias da agricultura familiar, de salvar vidas, de trazer a dignidade, tem muita história boa que a gente consegue. Mas dizer pra vocês, salvar a vida de um bebê, sabe? Ladário recebeu, nem Corumbá tem a UTI neonatal, mas Ladário brigou, chegou, pediu e pede pra mim, eu me viro. Quem chegar na frente leva, sabe? O prefeito, o gestor tem que ser proativo, né? Então, as emendas, a gente pensa que é muito dinheiro, mas isso é escasso. Você é uma batalhadora, você sempre pede, ela sempre tá lá. Então, ela não tá parada aqui, sabe, mas eu encostada. estou emocionada, porque eu me identifiquei nas 2 situações. Eu fui produtora rural, eu tinha um carrinho e eu atravessei a Mascarenhas, sofri um acidente, meu carro ficou 30 dias encostado e eu trazia numa bicicleta até o primeiro ponto de ônibus e comercializava os meus produtos. Comecei assim. Sério? Hoje eu tenho uma neta em Três Lagoas, então quando você fala desse trabalho, eu me identifico com as 2 situações. E eu acho que a gente precisava contar essas histórias. Parar de fazer a política e trazer a realidade, histórias da vida real. E mostrar que muda, que mas transforma. Essa é a política verdadeira. É que a política ficou... A boa política, a política tem que ser boa. Mas a política foi... Ela virou, depois das redes sociais, uma questão apenas de briga. Eu não fico brigando. Se eu ficar brigando, eu não estou produzindo, eu não estou trabalhando. E Churchill disse, né? Se eu parar para cada cachorro que late para mim, eu não vou chegar ao meu destino. Não vai. E o que eles querem é me parar. E eu não vou parar. Eu nem leio. Eu não leio, mas eu tenho entrega. Eu tenho entrega em cada canto. Eu fui eleita eu consegui ir a 14 municípios. Eu não tinha recurso para ir. E meu marido falou assim, eu fui traída por quem me indicou. E aí pediu voto para outro senador. E no meio da campanha, meu marido falou, não vou pôr mais nenhum real. E ninguém acreditava em mim. Nem o grupo político, que era da rua, não acreditava. E aí meu marido falou, não vou, Soraya, gastar. Não sou uma pessoa de rasgar dinheiro e nada, né, por uma paixão. E eu já estava há muito tempo ali naquela... Então, só que eu tive voto nos 79 municípios, sem um prefeito, um vereador, uma vereadora, uma prefeita. O que eu fiz no primeiro ano com as emendas? Eu ligava para o gestor e dizia o seguinte, prefeito, prefeita, estou enviando para o senhor 2, 3 milhões de reais para a de saúde. Eu ligava. Eu mandei para 79 municípios e assim eu agi sempre. Eu envio emenda para os 79 municípios pedindo ou não. Tem prefeito que não trabalha, que não pede. Aí não envio mais para quem não executa, tá?
Como eu tive problema com a Alan Guedes em Dourados, eu já mandei cerca de 40 milhões de reais para Dourados, não sei onde que tá. Muito difícil de eu prestar contas, mas esse ano o Dourados vai saber. Aqui em Campo Grande, uma dificuldade imensa, não estou mais enviando recursos via prefeitura. Porque não chega, porque enrolam, porque o recurso não é para eles. O recurso é para o povo. Então, a disputa política não pode estar aqui. Por isso, eu ganhei, ao longo dos anos, a credibilidade de prefeitos e prefeitas que pensam como eu, que não distinguem, que não olham para a sigla partidária. Isso não importa quando você desceu do palanque, você tem que trabalhar para todo mundo, né? Nós falamos pra galera que a gente ia contar uma surpresa. Acho que chegou a hora, então, hein? Acho que chegou a hora, hein? Mas ela começou a contar do que ela fez, eu já até chorei aqui, deixa eu me recrear aqui um pouco. O que será que vem aí? O ano passado a gente comemorou 100 anos. E foi um festão. E foi um festão. Foi um festão. Com muito pouco, né? É. O nosso aqui é sofrência, né? Mas bora lá. E esse ano é 101 anos. O que a gente vai dizer pra ela? Olha... Deixa ela falar ou a gente fala? Não, eu vou ficar na minha, assim, que isso aí é mais com vocês. Eu quero só ficar ouvindo, porque eu vou ser telespectador agora. O assessor dela sugeriu pra gente e disse, Alvira, por que você... Eu contei pra ele que esse ano, no Festival do Sobá, nós tivemos 2.700.000 e poucas visualizações De impacto nas redes sociais. de impacto nas redes sociais na nossa festinha aqui. Aí ele falou, mas por que vocês não lançam em Brasília? Eu falei, como é que a gente faz? Vai de bicicleta, de carona? Posso ir agora? Daqui a pouco agora? Porco no rolete anual. Olha só. E aí ele disse assim, não, mas a gente, vamos falar com a senadora, quem sabe a gente vira. E aí ela disse que tem uma surpresa, deixa ela falar. Vamos deixar. Bom, eu respeito imensamente a cultura e a gastronomia vem da cultura também, é o serviço. Então, a vida inteira, a Feira Central foi o ponto turístico de Campo Grande. Campo Grande não tem ponto turístico. Mesmo com a abertura do aquário, né, nada mudou. Campo Grande é apenas um ponto de passagem. E o turismo gera gera renda, gera riqueza. E a feira sempre foi o lugar onde nós tínhamos para trazer qualquer pessoa que viesse visitar Campo Grande. Vamos para a feira, você vai conhecer o Sobá, vamos à feira. Então, quando a feira mudou para cá, porque eu sou do tempo da feira lá em cima, gente. Quando corria aquela água ali no meio-fio, eu sou daquele tempo. Então, eu vi essa transformação. E quando inaugurou essa feira, e eu sei do sonho da Alvira. Eu conheci naquela noite que você me conheceu, você me mostrou o projeto. Eu olhei aquilo, meus olhos brilharam, já falei com o embaixador do Japão, já falei com a princesa do Japão, já fui... tudo que eu posso fazer pela Feira Central. Eu sou testemunha. Nós recebemos a ilustre visita do embaixador pedindo para ver o nosso produto. E eu pedi o recurso para ele, na cara dura, dá licença, o que o senhor quer? Não tenho tempo para nada, não. Mato Grosso do Sul tem a terceira maior população, né, de imigrantes japoneses. O senhor tem que ajudar, a Feira Central é isso, eu preciso de tantos milhões. Liguei para eu vir antes. E a senadora não sabe, mas eu vou dar um spoiler aqui em público de um negócio bem bacana. Não virou aquele produto. Não virou? Não. Engavetou? Engavetaram. Diz que no mundo é assim, vós tereis aflições. Então nós teremos aflições, mas ninguém vai nos abandonar, porque Deus também prometeu estar com a gente. Bora lá. Mas é porque tem uma coisa melhor. Então, aí dentro desse vai e vem, outras sugestões não atendiam a necessidade nossa. Houve um consenso no mês de dezembro e amanhã, senadora, agora meia-noite de hoje, Sério? os nossos colaboradores, os pesquisadores de varejo, porque a gente não tem mais o direito de errar. Nós não podemos repetir o erro de trazermos recursos federais para o Mato Grosso do Sul, aplicarmos em comércio, aplicarmos em restauro que não deem certo. Precisa ser viável. Essa é a nossa decisão. E aí houve um consenso nos últimos 60 dias e amanhã
nós teremos acesso ao que a equipe técnica de arquitetos desenhou do produto novo que ainda sai esse ano. Isso a gente está falando de uma nova feira. Não. É um restauro, Era pra é você- uma reforma. Não. Era para você só contar um pedaço. Deixa para o próximo Que eu episódio. tô aqui curioso também, Calma. viu? Mas aí, vamos voltar aqui para ela, era só para não interromper. E ela trouxe o embaixador aqui que nos visitou, a gente ficou orgulhoso disso. Falei, o senhor tem que ajudar, vocês precisam ajudar. E eles são muito ricos, né, gente? Eu falei, eu sou abusada, né? Mas eu eles cheguei aplicaram. chegando. Mas quem conheceu a Japão House na Paulista, lá tudo bem, é a capital do Japão, fora da. Beleza, mas nós somos a capital do Okinawa, fora do Okinawa. Sim, e todos sabem. Sim. Eu fui pro Japão e eu fui recebida como a representante do Okinawa. Mas vamos Da deixar terra do ela contar Okinawa. o Vamos que lá, você tá como é que pensando. pode, né? Todas as autoridades japonesas sabem. Todos os embaixadores sabem da existência da Feira Central e dessa população Okinawa que existe aqui, essa imigração japonesa. Todo mundo sabe, todo mundo já chega perto de mim falando sobre isso. Bom, então assim, eu tenho investido muito na cultura. A cultura gera emprego, renda, movimenta a economia. A cultura, vamos dar um exemplo para vocês. Você assiste a um filme, você assiste a uma novela, aquelas letrinhas que aparecem no final não são letrinhas, são famílias, são vidas, é trabalho, é gente. E não há nada como serviço, a área do serviço para empregar. E aqui nós temos isso. Então, eu invisto muito mesmo, e tudo isso, porque muita gente me critica, eu invisto no carnaval, eu invisto em shows e tudo. E o sul-mato-grossense não tem oportunidade de ter acesso ao turismo. Viaje você para Bonito. É caro, até para o sul-mato-grossense comum, normal, Tem que se é programar caro. bem antes para poder Sim, aproveitar, não é né? simples. Nós temos de ter acesso à cultura, crescer o nosso IDH, né? E ter acesso, nós não temos cinema disponível, sequer cinema. Por isso eu tô no Prospera MS, a gente roda aqui, Campo Grande não teve dessa vez, mas a gente roda com cinema itinerante. E esse é um dos meus projetos do próximo mandato, de ter um cinema itinerante. E é de emocionar. O cinema que a gente leva dá pipoca, algodão doce e refrigerante de graça. As pessoas têm experiência de um cinema. As crianças choram, os professores choram da rede pública. Então, isso é cultura. A feira de Campo Grande é cultura, é comércio, enfim. Então eu invisto mesmo, porque com todo o tributo arrecadado aqui reverte em saúde e educação, minha gente. Pelo amor de Deus, sabe? É fato. Tenhamos assim, sabe, empatia com as pessoas, sabe? Só reclama quem tem acesso, só julga quem tem acesso. Quem não tem acesso vai fazer o que da vida? Ele pode vir para a feira. Então, assim, eu invisto nisso e tenho me dedicado cada vez mais a isso. Então, assim, para este ano, para a coordenação, para a diretoria, para a Alvira fazer o que bem quiser, como ela já sabe, a gente não vai discorrer sobre isso, mas R$1 milhão esse ano você terá. Olha aí. E ano que vem você vai ter mais. Muito bom, que alegria saber deixa disso, eu dar um viu? retorno Muito bom. aqui desse investimento da Esse ano senadora. vai chegar agora. Isso aí, Galera isso aí que está nos ouvindo, nós vamos honrá-la, nós vamos a Brasília, convidar o embaixador, porque esse ano nós queremos devolver isso em trabalho. Estamos começando, a partir desse momento que a senadora está nos falando, nós temos recursos para começar a indicação geográfica do Sobá de Campo Grande. Pronto, isso e aí. vai andar. Vamos fazer em companhia do Sebrae MS a nossa contrapartida financeira para que nós possamos identificar as fábricas de macarrão, catalogar as pessoas que fabricam, catalogar esse Sobá de Campo Grande que já tem registro. E, aliás, senadora, eu não sei se a senhora sabe, a gente tem uma dificuldade para contar essa população. Por falta de, eu não sei... Nem pelo eu- IBGE, temos que... O IBGE não traz... Eu não entendo porque a gente não cria marcas aqui. Quando eu atravesso Guaíra, todo mundo sabe o que os municípios têm.
O Festival de Sobá de Campo Grande é registrado no MPI no Rio de Janeiro como festejo de gastronomia de Campo Grande. E a cidade não sabe, a prefeitura e a cidade, a população não sabem disso. A OAB, em companhia do Sebrae, o ano passado nos entregou o registro imaterial disso. E a gente, a Feira Central, a nossa clientela, os nossos associados cultuam isso quase que a andorinha fazendo voo sozinho. Então, essa situação de injetar esse recurso pela primeira vez na história do Festival de Sobá, nós temos um recurso público. Pela primeira vez em 20 anos. Pela primeira vez? Em 20 anos. Já houve épocas, a nossa saudosa e querida Patrícia Iosa, que descansa, que foi nossa vice-presidente, já teve um ano que nós pegamos os nossos veículos, procuramos uma concessionária de cunho japonês e dissemos assim, empenha o nosso carro para que a gente possa trazer um show para poder fazer o festival. Olha, e aqui, ó, já fui coordenadora da bancada federal e eu vou pedir a todos os parlamentares do Mato Grosso do Sul, independente de sigla, que sigam meus bons. Eu não quero exclusividade com nada. Eu entendo que todos devem investir. Todos devem aportar recursos. A Feira Central é patrimônio do Mato Grosso do Sul e nunca recebeu recurso público de emenda. Não. Primeira vez. Vamos começar. Eu vou chamar os meus aqui e nós Esse ano, o deputado Dona Roberta também citou. Essa é uma mulher que procura. Ela é presente em Brasília. Quando eu estou andando no congresso, quando vem do lado, a Alvira. E nós, há anos, eu e a Alvira, e nada de funcionando. Mas isso me dá uma dor, sabe, Alvira? Porque muitas coisas avançam, a maioria patina, né? Mas essa questão da Feira Central me incomoda sobremaneira. Então eu aplaudo a sua luta, a luta de todos vocês. É o Carlinhos, é você, são todos vocês. Mas que barra. E hoje a feira é outra, cada dia ela está melhor, a duras penas. Parabéns. O que nós queremos é que a população e que o turismo tenha em nós um receptivo, que nós possamos ter aqui um portfólio de receptivo. E isso está na nossa essência, querer esse desenvolvimento. Mas só na fé a gente precisa do apoio e da compreensão. Isso mesmo. A gente está encaminhando aqui para o final com o nosso coração cheio de alegria, porque a gente recebeu esse presente agora aqui para a Feira Central. Mas, Soraya, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, finalizando aqui para nós. A gente sempre faz isso com os convidados e eu acho que eu vou mudar um pouquinho contigo. Eu acho que eu gostaria de que você falasse para os nossos telespectadores qual é a marca que você quer deixar como mulher na política brasileira. O meu maior sonho é a paridade de verdade. Meu maior sonho. Nós somos, e eu entendi isso, eu nunca pensei nisso, eu nunca pensei que eu defenderia essa pauta. Se você pediu uma, né? Qual é a maior? Mas nós, na América Latina, nós somos a maior democracia da América Latina, né? Mas o México, Cuba, Nicarágua, Bolívia, Chile, Argentina, tem paridade de verdade no Congresso. 50-50. Eu desejo que o Brasil chegue nesse ponto. E a cada homem que tem medo, cada político homem que tem medo, não precisa ter medo da gente tomar o seu lugar. Então, por isso, não prospera essa chance. Mas só uma mulher sabe o que é a dificuldade de adentrarmos no poder. E a mulher faz diferença, ela olha com um olhar de paixão. Você pode ver, você vê muitos homens matando mulheres, mas você não vê mulheres matando homens. Então, dentre todos os homicídios, incluindo os feminicídios, que aqui nós somos líderes, né? Uma liderança, né, nada bela, nada para se orgulhar. Eu digo que quando há uma paridade de verdade, a paridade, ombrear, homem e mulher, dá certo. E nós somos mais sensíveis
para olhar para as pessoas. Esse o meu grande sonho é esse. Eu sou abusada, assim. Eu mando eu apronto lá com os meus colegas do Senado. Eu falo, por que não? E se eu fosse marqueteira de homem político, eu já avisei isso 10 vezes. Se ninguém pegou, é muita burrice, tá? Eu colocaria o meu candidato de uma camisa cor-de-rosa bem bonita, tá? E ele, o homem mais... O maior homem, a maior honraria seria o cara falar assim, eu defendo a paridade de verdade, eu vou entrar com um projeto de lei, porque eu já entrei, tem muitos projetos lá tramitando, mas tudo de mulher, né? Nada de homem. Só do senador Fabiano Contarato. Fabiano, meu amigo, Espírito Santo, vocês têm ouro com vocês. Porque esse cara tem uma coragem e não tem medo das mulheres, não tem medo de competição. Ele provocou o Senado com projeto de lei de paridade 50-50 no legislativo. Esse é o cara mais macho de todo o legislativo deste país, porque os outros só fingem. Neste mês de março a gente comemora o quê? Nada. Eu quero comemorar, eu não quero florzinha, não quero nada, eu quero cadeira. Cadeira para Alvira, cadeira para mulheres, cadeira efetiva. Porque o dia que tivermos mulheres, cada dia as mulheres mais, não diminui os homens, sabe? A gente consegue ombrear. Então, isso nunca foi a minha pauta principal, mas depois de analisar, depois de sentar com o México, o país com o maior número de feminicídios, sabe, da América Latina, uma vida difícil, um mundo muito machista, elas conseguiram paridade nos 3 poderes. E aqui a mulherada, as juízas que estudam, a maioria passa nos concursos, mas quando chega na hora de avançar politicamente, para ter o voto para virarem desembargadoras, acabou. Isso é inconcebível. Isso é inconcebível. Inconcebível que eu nunca imaginei que eu falaria isso. A Soraya do passado, vendo a Soraya de hoje falar isso. Mas nós somos a maioria da população. As famílias brasileiras têm a maioria como arrimo de família mulheres. E as mulheres ainda ganham menos. Nós não queremos o lugar dos homens, nós só queremos o nosso lugar. E nós queremos ombrear com os homens. Essa aqui tem o apoio do Carlinhos, tem o seu apoio, está aqui ombreada. Nós juntos, sem competição, a gente consegue fazer muito. Então, eu vejo nas mulheres uma esperança, e vou falar, Roraima, Boa Vista. Agora eu vou ter que fazer uma pausa, porque, gente, procurem aí o nome da prefeita, foi prefeita 2 vezes. É uma cidade, é uma capital pequena, lá da região norte, quando você entra em Boa Vista, gente. Que cidade! As praças públicas, elas têm quadras bonitas, banheiros limpos e abertos públicos. É um negócio assim, os parquinhos. É uma cidade, é uma capital pequena, mas uma capital tão bem cuidada. Tem um nome aí? Pode falar. Tereza Surita. Tereza Surita foi uma prefeita, 2, 3 mandatos em Roraima. Ande em Roraima para você ver, porque eu já andei em muitos lugares. Quando eu cheguei a Boa Vista, meu queixo, gente, eu tive que buscar. Não imaginava que eu teria a condição de ver aquilo. Aquilo tudo hoje está sendo, acho que, comandado por um homem, mas aquela estrutura foi feita por uma mulher. O cuidado é o outro, tudo tem florzinha, tudo tem cuidado. Então nós juntos, com o pragmatismo masculino, mas com a sensibilidade feminina e com sem dúvida, sabe, a gente consegue avançar. Então eu tenho muitos sonhos, mas você pediu para eu escolher um. É isso o que eu desejo para o nosso Brasil, que sejamos um país como o Japão, que tem muito a nos ensinar. Obrigada. Juntos, e vamos realizar. Vamos sonhar. Eu sou mulher de realização. Vocês estão vendo aqui. Com certeza. Eu viro onça para realizar. Então eu sonho, mas eu não só sonho.
Né, Alvira? Você também certeza. não. Você Muito vai à luta. obrigada a todos que nos assistiram, a todos que ficaram conosco essa noite. Quantas histórias, nós poderíamos repetir esse Com momento certeza. várias vezes. Acho que vai ter um novo episódio, Para hein, Alvira? conhecer Soraya Tronic. Com certeza. O que a gente conhecia não era essa história aqui. E essa história muda o nosso sentimento, muda o coração das pessoas. Isso mesmo, é uma história que Traz enriquece a pra gente. perto. É, com certeza, deixa mais perto, enriquece e também nos credibiliza que tem pessoas lutando por nós no poder público, Legal. né? Muito Seja bom. bem-vinda e que Deus te preserve, a todos que estão nos ouvindo. Temos todos nós. muitas festas esse ano a comemorar. Muito Isso bem. mesmo. Muito boa noite, obrigado pela companhia de vocês. A gente espera vocês no próximo episódio e, claro, aqui na feira também, tá bom? Obrigado, boa noite e até mais.